Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para todo o povo de Deus. Neste vídeo, nós iremos falar sobre o tempo de Deus na nossa vida. E eu quero usar como ilustração um relógio, porque o relógio marca o tempo. Deus tem uma história a escrever com cada um de nós, que Ele mesmo escolhe e chama. Mas muitos não estão interessados na história de Deus, porque para ter interesse na história de Deus, ele vai precisar ser tocado por Deus. Ele vai precisar ter um chamado especial. Mas eu digo para você que todo crente pode ter uma história escrita por Deus. Quando o homem pensa, vou estudar, vou me formar, vou ser alguém na vida, pode ser que Deus contrarie esta vontade do homem. Mas aqueles que não têm um chamado especial, por serem pessoas simples, não escolhidas para liderar a obra de Deus, vai pensar: Deus não tem uma história comigo não. Eu digo para você que tem. Tem uma história na tua vida. Mas, para que não fique somente nas nossas palavras, nós vamos ler um texto, um versículo da palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 12. E você conhece a história de Deus com Abraão. O primeiro versículo que nós iremos ler está Gênesis 12, versículo 1, que diz: Ora, o Senhor disse a Abraão, acertando o que eu falei, Abrão. O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra está dizendo o quê? Sai-te, uma ordem, não é? Quantos não querem receber ordens? Mas se tu tens um chamado de Deus, já aprende. Deus é um Deus que dá ordens. Ele dá ordens àqueles que querem obedecer a Ele. Deus conhecia Abraão e sabia que Abraão iria obedecê-lo. Deus precisava de um homem para caminhar com ele e fazer deste homem o pai da fé. Aleluia. Porque este homem deveria ter muita fé para que através dele Deus fizesse uma grande nação. Olhando para Abrão, você não diria que dele sairia uma grande nação, porque a mulher dele ainda não tinha lhe dado filhos, e nem iria dar por mais de 20 longos anos. Mas ele achava que rapidamente seria pai. Mas Deus precisava construir na vida de Abraão uma vida espiritual. E Deus chega para ele: Abraão, sê tu uma bênção. Deus diz para cada um de nós que queremos que Ele escreva uma história conosco. Ele diz: sê tu uma bênção.
Para nós caminharmos com Deus, precisamos ser uma bênção. O que vai nos tornar uma bênção é caminhar com Deus. Caminhando com Deus, nós iremos experimentar o caminho da santificação. Porque para caminhar com Deus, precisamos do seu Espírito, que vai ser o nosso guia. Então, nós vamos usar a ilustração de um relógio. O relógio marca a hora, marca o tempo. Cada um de nós temos um tempo de vida nessa terra. A tua história está num relógio. Agora preserve isso, pois o adversário tentará mudar a tua história em mim, diz o Senhor. Estou lendo uma palavra profética. Lembra da mulher de Adão, que consentiu que o diabo mudasse a história dela, e assim ambos tiveram as suas histórias modificadas por conta de uma brecha, quando Eva foi iludida pelo diabo? Não seja tu iludido pelo diabo, que fará que a tua história seja uma derrota. O plano de Deus para o homem não era este que vivemos, mas Deus estava pronto para escrever duas histórias. Se falhasse na primeira, teria a segunda. Ele olha para você e diz: não desanime, porque se você falhar na primeira, eu tenho uma segunda para você. Olha que Deus maravilhoso. Por que isso? Porque Ele é Deus. Talvez Ele teria uma terceira história se o homem falhasse na segunda, mas era só duas histórias. Muitos falham em caminhar com Deus, quando Deus chama ele para escrever nele uma história. Então, imagine uma história de um homem muito infeliz, mas tendo Deus se compadecido dele, o fez retornar atrás e consertar os seus erros e prosseguir rumo a uma nova história da sua vida. Quer dizer, o homem poderá errar na sua caminhada, mas se ele voltar atrás e corrigir, Deus está pronto para acudi-lo e levá-lo a prosseguir na caminhada. A Bíblia não oculta o erro de Abraão, porque Abraão também teve erros. Quando ele fugiu da fome, Deus não mandou ele ir para o Egito fugindo da fome. Mas ele foi e Deus permitiu. E ele pagou caro por causa disso. Aleluia. Existem pessoas pagando muito caro por fazer coisas que Deus não disse. Porque o homem tem um defeito muito ruim. Ele não sabe esperar. Eu não sabia esperar. E Deus teve que entrar na minha vida para me ensinar a esperar. Você sabe esperar? Nesses vídeos, você que está acompanhando os meus vídeos, você vê que o título é A História de um Profeta. Eu estou contando para você uma história que Deus está escrevendo comigo, mas é um passo de cada vez. O homem, quando é apressado, ele quer dar vários passos de cada vez, mas com Deus nós damos um passo de cada vez, um após outro. Se lá na frente Deus quiser se apressar comigo, Ele está me convidando para eu me apressar com Ele. Então a pressa é de Deus, mas digo por experiência, Deus nunca está apressado. Aleluia! Deus está sempre na hora certa. Disse, ele poderá se apressar. Há casos que ele poderá se apressar. Como ilustração, uso o sobrinho de Abraão, Ló,
que quando os anjos mandou ele se apressar, significava que Deus estava mandando ele se apressar, porque Deus estava apressado. Entende? Quando chega a hora de Deus na tua vida, ele vai se apressar. Você pode ver na vida de muitos servos de Deus na Bíblia, que Deus não estava fazendo nada, e Deus não estava apressado, mas de repente Deus ficou apressado. Abraão ficou 40 anos no Egito, Deus não estava apressado. Abraão saiu do Egito, fugiu para o deserto, ficou 40 anos no deserto, Deus não estava apressado. Mas quando Deus apareceu naquela sarça ardente, Deus estava falando para Moisés: olha, Moisés, eu estou apressado. E dali para frente nós vemos um Deus apressado, apressado para tirar o povo de Israel do Egito. Aleluia! E aí nós vemos o povo de Israel sendo tirado do Egito apressadamente, e de repente Deus torna a ficar lento, devagar. Não estava mais apressado, porque já tinha tirado o povo de Israel do Egito. E nós vemos Deus colocando o seu povo a circular o deserto durante 40 anos, porque aquele povo estava sendo reprovado para continuar uma história com Deus. Porque eles não tiveram fé quando viram as muralhas de Jericó e os homens que moravam lá, que eram poderosos. Então, unindo a história de Moisés e o povo de Deus com a história de Abraão, você está entendendo que Deus primeiro precisa trabalhar na nossa vida para nós adquirirmos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós, para andar com Deus, temos que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai ter paciência. Se você tiver fé, você vai saber esperar, porque quem crê em Deus não se apressa, ele espera. Devemos esperar por Deus. Você deve esperar por Deus. Então Abraão foi seguindo a sua trajetória traçada por Deus, e nós vemos que o versículo que nós lemos diz: para a terra que eu te mostrarei. Ora, Deus chega para você e diz: olha, eu vou te levar a um lugar que eu te mostrarei. Você não vai ter que ter fé? Você quer saber aonde você quer chegar. Será que eu saio da minha casa sem destino? Você já viu os andarilhos andando pelas estradas? Eu que viajo muito nas estradas, eu vejo muitos andarilhos andando. Entende? Esses dias eu vi um noticiário passando o andarilho. Se acredita que uma das minhas viagens eu encontrei com esse andarilho umas 3 vezes? Porque ele tem uma barraca de rodas e toda pintada de verde e amarelo. Azul e amarelo, parece, e verde também. E ele me chamou a atenção. De repente eu vi na televisão o repórter fazendo uma pergunta para esse andarilho. E eu passei por ele umas 3 vezes em viagem nas estradas. Ele está andando sem destino. Mas Deus diz: vou te mostrar para onde eu vou te levar. Eu te mostrarei. Conforme você vai andando com Deus, você vai compreendendo o que Deus quer para a tua vida, vai compreendendo, é isto que Deus quer. Deus não quer que a gente saia correndo na frente e chegue lá no destino final. Não. Deus quer que você vá caminhando com Ele para que você entenda o propósito dEle. Abraão foi andando com Deus à espera de um filho, isso levou mais de 20 anos, e ele foi compreendendo o plano de Deus, e um dia Deus disse para ele: olha, Abraão, olha para a estrela do céu, assim vai ser a nação que eu vou tirar de você. Olha para a areia do mar, assim vai ser a nação que eu vou tirar de você. Abraão ficou feliz.
Todo homem queria ter uma grande família, queria ter um grande clã, para se tornar poderoso. E Deus iria fazer de Abraão poderoso. Aleluia! Mas com a sua descendência. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o relógio marca o sinal do tempo. Entende? Quando você está novo, você não liga muito para o tempo. Mas quando você começa a ver que está envelhecendo, você já vai ficando mais preocupado. Entende? Você já se torna mais apressado. Sabe? Quando você quer alcançar um objetivo, porque você olha para você e diz, eu tenho pouco tempo. Você pode não ter pouco tempo, coisa nenhuma. Aleluia, porque Deus que te chamou para escrever uma história com Ele, é o dono da vida, Ele pode te dar vida. Então o relógio marca o sinal do tempo. Cada um tem um tempo de vida. Uns mais, outros menos. Não é verdade? Te pergunto, qual será o teu tempo? Qual será o teu tempo? Se você não sabe o teu tempo, se estiver caminhando com Deus, escrevendo uma história com Deus, você vai dizer, Deus é o meu tempo. Aleluia. Você vê lá, Israel ainda está lá, cercado de inimigo. Diz que Israel é o relógio de Deus. Israel está dentro do tempo de Deus. Então Deus é o tempo de Israel. Aleluia. Israel é o seu povo. Nós somos o novo Israel, a igreja. Deus tem um tempo para a igreja na terra. Então a igreja diz que Deus é o tempo dela. Então a igreja vai caminhando com Deus. Então eu vou caminhando com Deus. Deus é o meu tempo. Deus é o meu relógio. Ele está guiando o destino. Ele é o meu destino. Aleluia. Qual será o teu tempo? Tudo depende de você, em permitir o que Deus quiser fazer em você. Depende de você. Sabe? E você, como depende de mim? Depende da tua obediência. Quando ele disser espere, você espere. Quando ele disser avança, você avança. Quando ele disser tire isso da tua vida, você tira. Quando ele disser irei acrescentar isto de mim na tua vida, porque você entregou isto que eu te pedi. E assim fez Abraão. Quando Deus disse para Abraão, sede tu uma bênção, e está dizendo, Abraão, tire da tua vida tudo que não me agrade. Deus diz para você, tire da tua vida tudo que não agrada a Deus, e você vai ser uma bênção. Por isso Jesus disse que não vai ser fácil alguém seguir Ele, porque para seguir Ele você tem que renunciar a você mesmo. Renuncie a você mesmo, pega a sua cruz e siga. A cruz é os sofrimentos e as lutas, os problemas desta vida, você tem que ir prosseguindo. Jesus não diz que você vai ter problemas, só diz assim, buscar o reino de Deus, e mais coisas serão acrescentadas. E olha, enquanto você vai seguindo Jesus, buscando o reino de Deus, Deus está dando solução dos seus problemas. Você crê assim? Eu creio. Então, quando você está à espera de a solução de um problema, você não deve estar apressado. A única pressa que nós temos é obedecer Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para o ano que vem. Não deixe. Obedeça a Deus agora. Faça o que Ele está te mandando agora, porque Ele está escrevendo uma vida com você. Ele te chamou para escrever uma vida contigo. Ele não quer que você escreva a tua vida isolado dEle. Aleluia, porque o plano dele é muito melhor do que o nosso. O plano dele é glorioso. O plano dele nos fará herdar a vida eterna. Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Você acha que é fácil sair da casa do nosso pai? Não é. Aleluia. Não foi fácil para Abraão. Glória a Deus. Mas Abraão obedeceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então você
não pode esquecer da ordem que Deus deu para Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Deus tem algo para te mostrar. É isso. Quantos irmãos e irmãs estavam lá na sua profissão, tudo bem, e Deus fala, troque essa profissão pelo meu chamado. E muitos deles trocam a profissão que gostavam pelo chamado de Deus. E Deus manda eles ir como missionário pregar o evangelho. Deus manda eles ser pastores e pastoras, rebanhar o rebanho do Senhor. Cuidar e guiar. O que Deus tem para te mostrar é muito melhor do que você está querendo conquistar. Quando Deus diz uma terra que mana leite e mel, estava dizendo das duas riquezas da terra que faria Israel rico. O que é o leite, o que é o mel? O que é o leite? Era o grande sustento daquela época. Então estava dizendo que a terra ia produzir tudo que eles queriam. A terra boa. Não ia dar coisa ruim, ia dar coisa boa. A terra fértil, não a terra estéril. Então o que Deus está falando para você? Eu vou te mostrar uma terra que mana leite e mel. Então ele está significando, eu vou chamar você para uma posição, para conquistar uma posição, para chegar a um lugar que vai ter tudo que você precisa. Só basta você crer. Moisés levou aquele povo por ordem de Deus, porque ele passou a crer em Deus. Sabe, quanto mais nós vamos andando com este Deus, mais fé nós vamos adquirindo e mais nós vamos crendo nele. Aleluia. Nesta hora, eu posso estar fazendo o papel de influenciador para a tua vida, mas eu sou somente um canal. Mas o influenciador para a tua vida tem que ser o Espírito Santo de Deus. Ele que vai falar com você. Ele que vai dizer para onde ele vai te levar, para onde ele vai te dirigir, o que ele vai fazer na tua vida. Se ele te chamou como cantor, se ele chamou como pregador, se ele te chamou como profeta, se ele te chamou como evangelista, ou se ele te chamou como um empresário, como um governador, como um político, ele vai dizer para você. Mas você tem que aceitar o chamado de Deus. Então, que o Espírito Santo seja um influenciador para a tua vida. Eu posso ser formador de opinião das coisas de Deus, porque eu não sou formador de opinião, sabe, das coisas deste mundo, política, né, e outras coisas mais. Mas eu sou um formador de opinião de Deus. Deus é que vai formar em você sua real opinião a respeito das coisas de Deus. Então eu não me vejo como um formador de opinião, mas aqui nesta hora eu me vejo como um porta-voz. Tenho que ser fiel à palavra de Deus. Você tem que ser fiel à palavra de Deus. Então, eu tenho que ser fiel à palavra de Deus porque foi Ele que me escolheu. E me chamou para trabalhar só para Ele. Eu já contei nos meus vídeos a minha chamada. Aleluia. E Deus mostrou, né? Deus me mostrou e fez sinais para que eu cresça que Ele estava me chamando. Está escutando o louvor? Vou dar a volta por cima.
Vou dar a volta por cima. Quem sabe você está precisando dar a volta por cima, não é? Quem sabe você já desistiu. Quem sabe você já desanimou e diz, não dá para mim. Dê a volta por cima. Louvado seja o nome do Senhor. Ele me chamou para falar a palavra dele. A palavra de Deus é o que ela é. Sua opinião não é válida. A minha opinião não é válida, nem a tua. É o que ele diz. Sabe? Aleluia. Pois a palavra de Deus é uma revelação de Deus para os homens. Então dá opinião a uma conduta, a usos e costumes da palavra de Deus não é válida. Pois o que a valida é o que Deus te dirá sobre o que estará certo ou errado. Não é? Talvez alguém pode dizer assim, mas a doutrina é essa, tem que ser assim. Não, é aquilo que Deus vai falar para você. Não é? Aleluia. José estava lá atrás das grades, barbudo, cabeludo. E quando disse assim, o faraó quer te ver. Acertou o cabelo, cortou a barba, se lavou e foi se apresentar a faraó. Aleluia, porque ele tinha que estar apresentável. E como que é apresentável para Deus? Eu sei como eu tenho que me apresentar para Deus e perante o mundo. Então, os usos e costumes é aquilo que o Espírito de Deus vai trazer para você. Se você é homem, se ele quer você com bigode ou não, com barba ou não, com cabelo ou não, a mesma coisa as irmãs. Ele é o nosso guia. Essa é a doutrina que eu tenho. A doutrina do Espírito Santo. Ele vai guiar a minha vida. Ele vai dizer o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Porque ele me chamou para escrever uma história com ele e ele me disse, se tu uma bênção. Então, aleluia, ele vai cumprir o que prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Que você não venha desanimar. Se precisar dar a volta por cima, você dê a volta por cima. Porque Deus, aleluia, está pronto a te perdoar. Olha, Sansão pediu uma nova chance e Deus deu para ele. E na sua morte, ele matou mais inimigos de toda a sua vida. Porque Deus deu para ele uma segunda chance. Então, fique com esta palavra. Que Deus te abençoe e escreva uma história com Deus. Permita que Ele escreva uma história com a tua vida, em nome de Jesus.